Bom dia a todos e todas. Bem-vindos a mais uma transmissão aqui do nosso replanejamento. Meu nome é Caetano Siqueira, eu estou hoje como coordenador da COPED, da Coordenadoria Pedagógica, e estou aqui no estúdio da EFAP hoje com a Liliane, que é diretora do Centro de Inovação. Bom dia. Eu vou ficar aqui vendo as dúvidas pedagógicas hoje, né? Maravilha, Liliane. E com o Leonardo, que é diretor do Centro de Desenvolvimento. É isso, Leonardo? Centro de Planejamento e Integração de Sistemas. Eu vou mostrar um pouquinho do sistema, como é que acessa e as principais funcionalidades. Muito bem. Hoje a gente vai falar, então, sobre o uso do aplicativo. Vocês acabaram, então, de ter uma fala muito bacana com a nossa professora Renilda, chefe de gabinete, e agora a gente vai, bem geral, né, sobre o centro de mídias, a importância do centro de mídia como uma política pública nesse contexto que a gente está vivendo, né, o que a gente conseguiu colocar de pé aí nessas últimas semanas, e também como de forma geral. Agora a gente vai entrar um pouco mais específico, né? A gente vai falar sobre o aplicativo do Centro de Mídias, né? Como utilizar esse aplicativo no dia a dia, a partir da semana que vem, e como que vai. Vamos falar um pouquinho da rotina do professor, né? Como que a gente vai apoiar o trabalho dos professores a partir da semana que vem, né? Como que o Centro de Mídias consegue apoiar esse trabalho, tá? Antes da gente começar, eu queria dar alguns avisos rápidos, né? Então, primeiro é que vocês podem mandar as suas perguntas. Eu estou aqui com o aplicativo do Centro de Mídias, né? Então, estou aqui com o meu celular acompanhando um pouquinho. Lógico que eu não vou conseguir ver todas as perguntas ao mesmo tempo, né? Então a equipe vai me ajudar a selecionar as perguntas. Mas vocês também podem mandar perguntas usando o formulário, né, para fazer uma pergunta, quem quiser fazer pelo computador ou pelo celular também. Vai aparecer aqui na tela o link, né, que é o bit.ly/appcmsp. Tá? Então vocês podem mandar as dúvidas aí por esse link também, que a gente também vai recebendo e a gente vai olhando aqui na tela e vamos respondendo, vamos comentando aqui hoje, né? Nem todas as dúvidas a gente vai ter resposta nesse primeiro momento, lógico, a gente também está aqui desenvolvendo, descobrindo, aprendendo muito, inclusive com vocês, mas a gente acha que para a enorme maioria delas a gente consegue comentar e trazer uma resposta, uma posição, né? E o segundo recado que eu queria colocar é que a gente tem também no AVA da EFAP, né, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP, da Escola de Formação, a gente colocou um percurso de aprendizagem que tem lá todos os conteúdos do dia, né, que a gente está vivendo nesse replanejamento, então já vai ter os conteúdos de ontem lá, e a gente colocou também um formulário sobre o replanejamento, né, e a gente queria pedir para que todos os professores, todos os profissionais que estão participando do replanejamento, entrem lá no AVA da EFAP, está aqui o lembrete, né, para como acessar, mas entrar no mesmo lugar onde vocês fazem os cursos, né, da Escola de Formação, entrarem para responder esse formulário, para a gente poder também ter o feedback de vocês direto aí, de como está sendo o replanejamento, para a gente poder melhorar de um dia para o outro, tá bom? Então a gente vai ter hoje algumas perguntas lá sobre o dia de ontem e de hoje, e amanhã algumas perguntinhas sobre o dia da sexta-feira e o fim do replanejamento, tá? Bom, para a gente começar, eu vou começar perguntando para o Leonardo, vou pedir para ele dar uma visão geral aí das nossas funcionalidades no aplicativo, né? O que dá para fazer nesse aplicativo, onde que entra, o que faz, e aí a gente começa, a gente vai comentando em cima disso. Pode ser, Leonardo? Pode, claro. Bom, então bom dia. Eu vou falar um pouco primeiro do acesso ao aplicativo. Então vou falar um pouco tanto do acesso do aluno quanto do acesso do professor e demais servidores, seja órgão central, diretoria de ensino ou mesmo escola. No caso do aluno, o acesso se dá pelo número do RA, sem os zeros à esquerda, o dígito do RA e a unidade federativa do RA, né? Então, vale ressaltar que essa unidade federativa não é referente ao RG do aluno, e sim ao RA.
a senha vai ser a data de nascimento sem as barras. E aí muita gente tem dúvidas sobre onde achar, onde encontrar esse RA, né? Tanto os alunos quanto os próprios responsáveis. Então, eu vou falar um pouco como é que ele pode, né, tanto o aluno, o responsável, pode encontrar esse RA dentro da plataforma Secretaria Escolar Digital, plataforma SED. Tá? Então, se vocês puderem visualizar aqui a minha tela, eu estou aqui na SED. Basicamente, o que eu vou fazer, eu não vou precisar logar na plataforma, basta eu descer até o menu, né, acesso rápido, e clicar em consulta de RA. Tá? Então, aqui terão outras funcionalidades aqui de busca, tudo mais, boletim escolar, histórico. Então, vocês vão aqui na consulta de RA, onde basta preencher alguns campos, né, específicos para que o próprio sistema já te diga qual é o seu RA. Então, basicamente, município, aqui lembrando que é o município da escola em que ele está matriculado, não é o município de nascimento, né? A escola em que ele está matriculado, nome, data de nascimento, nome da mãe e esse código que vai aparecer aí. Isso tanto o próprio aluno quanto a equipe escolar pode consultar, Leonardo? Isso, tanto o próprio aluno quanto a equipe escolar. Esse é um espaço público, né, em que você nem precisa se autenticar aqui na plataforma. Então, veja que eu nem entrei, nem digitei usuário, nem senha. Então, para o aluno seria esse o caminho. No caso do professor e dos demais servidores, né, o usuário é um pouco diferente. Então, o usuário é RG, e aí a gente digita RG na frente, o número do RG e a unidade federativa referente àquele RG. E aí ele também consegue se logar na plataforma. A senha é a mesma senha da sede, tá, gente? Então, utilizando o mesmo usuário e senha, vocês vão conseguir logar no aplicativo Centro de Mídias SP. Agora eu vou falar um pouco sobre o aplicativo em si. Leonardo, quem não tiver, mesmo se estiver tendo algum problema, não estiver conseguindo fazer o login no aplicativo, faz o quê? Manda mensagem para onde? Isso. Quem ainda assim tiver algum problema, não conseguir logar no aplicativo, pode mandar criar uma ocorrência, né, que a gente chama de uma ocorrência no portal de atendimento, porque lá a gente vai esclarecer todas as dúvidas e a gente vai verificar todos os problemas relacionados a essas questões de acesso. Eventualmente, se ainda assim tiver algum problema, a gente mandem lá que a gente vai verificar mais detalhadamente qual que é o caso específico. Pode ser, inclusive, um problema nosso da própria plataforma. Agora eu vou mostrar um pouco sobre o aplicativo e as principais funcionalidades, né? Essa aqui é uma visão geral do aplicativo, basicamente a primeira tela assim, principal que a gente entra, né? Então, se vocês conseguem ver, eu tenho diversos canais aqui logo na primeira tela. Então, eu tenho um canal de gestão, os canais de treinamento e o canal de formação de professores. Esses aqui são canais mais gerais, né? Então, todo mundo tem acesso a esses canais. O que não significa que eles estarão abertos e vocês conseguirão acessá-los a qualquer momento do dia. Em alguns momentos em que não, principalmente quando não houver nenhum conteúdo, nenhuma transmissão ali no momento, o canal poderá estar fechado. Mas eu tenho essa cara aqui, né? O canal de gestão seria um canal mais para a equipe gestora. Os canais de treinamento, né? Muita gente pergunta para que serve. A gente faz um uso um pouco mais interno para fazer testes realmente do aplicativo. Então, a gente mesmo aqui utiliza para ver se está tudo ok, se está funcionando o chat, enfim, as diversas funcionalidades. E os próprios usuários também podem entrar para testar, dar bom dia, descobrir como que está aparecendo o nickname, né? Entender, fazer aí um ensaio de como falaria, enfim. Se quiser usar esse canal aí do treinamento, também pode usar para testar, né? Exatamente, é um canal aberto para testes, né? E o canal de formação de professores, ele é um canal mais destinado aos docentes realmente, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre os conteúdos, enfim. E aí, se vocês conseguirem dar uma olhada, aqui em cima, né? Em cima dos canais que a gente tem umas abinhas, né, específicas por ano e série. Né? O que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser um espaço destinado a uma série ou um ano específico. Então, eu consigo verificar ali, por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho todos os anos e séries desse aplicativo, que no caso
são as séries e anos de anos finais, né, e ensino médio, né? Depois a gente vai ter um outro aplicativo destinado a ensino infantil e anos iniciais, mas aqui eu tenho todos os casos. Óbvio que se o professor ele ministrar aulas apenas em uma dessas séries, ou um desses anos, ele vai verificar somente aquele ano ou aquela série em que ele está ministrando aulas, tá bom? E aí basta eu clicar que eu vou entrar, ter acesso ao canal daquela série em que vão ser transmitidas alguns conteúdos específicos para esse ano, para essa série. Legal, Leonardo, muito bem. Então, resumindo, se você é professor, professora, tem ali canal Formação de Professores. Se é da equipe de gestora ou da diretoria de ensino, tem um canal de gestão. E para você olhar aquilo que está sendo endereçado aos alunos, vai ser no canal específico de cada série ou ano desse aluno, certo? Perfeito. Muito bem. Exatamente. E aí, Leonardo, você pode comentar para a gente um pouco sobre como funciona a diferença do chat do canal para outros tipos de chat que eles podem usar? Claro. Bom, então, dentro dos canais, né, eu tenho o chat, que é o chat que vocês estão habituados, vocês mandam mensagens por ali. Mas, além disso, o que nós teremos também são os grupos, né? E aí, o que são esses grupos? Os grupos são espaços de interação fechados, né, para um conjunto específico de pessoas. Então, nós teremos dois tipos de grupos, né? Um primeiro grupo é um grupo que será formado por escola, pelos professores e a equipe gestora daquela escola. Então, diretor, vice-diretor, em que eles vão poder se comunicar ali nesses chamados grupos, né? Nós também teremos os grupos por turmas. Então, serão grupos em que estarão presentes os alunos e também os professores que têm atribuições naquelas turmas, né? Esses grupos, eles são espaços em que as outras pessoas não vão conseguir verificar o que está sendo, o que tá sendo discutido ali, porque é uma discussão realmente um pouco mais específica, né, de um determinado ano, de uma determinada turma, enfim. Então, esses são os grupos que se diferenciam dos chats, dos canais. Legal. Então, ou seja, a gente tem o chat do canal, e aí todo mundo, as milhares e milhares de pessoas que estão conectadas naquele canal, estão ali falando no chat, e a gente consegue ver, né, ali o que cada um está falando, né? Inclusive no nosso canal aqui de formação de professores, que é o que a gente está usando para falar, né? Então, por exemplo, a professora Daiane, bom dia, consegui finalmente, a gente está todo mundo vendo a Daiane falar isso, né? Então, por exemplo, a professora Márcia, da Escola Andrônico de Melo, também aqui acabou de mandar bom dia. Então, você tem as milhares de pessoas ali que estão no canal mandando suas mensagens, né? Isso é diferente da conversa entre, por exemplo, a equipe escolar, né? Então, a equipe escolar vai usar o canal de conversa deles específico ali para usar essa comunicação interna, vamos dizer assim, né? E aí só quem é da escola vai conseguir acessar esse canal. É um canal de exclusividade. Isso. Só que aí, o que eu acho que é importante e aí, Liliane, talvez você possa comentar essa parte para a gente também, que é o seguinte, o Centro de Mídias, acho que o secretário colocou isso bem no começo, ele é uma ferramenta para apoiar o trabalho das escolas, né? Então, se a escola estiver usando já algum outro canal de comunicação entre equipe gestora ou entre equipe escolar, logicamente eles podem usar esse canal, né? Não precisa mudar de lugar, né? Muitas escolas já fizeram grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, no Teams, no Classroom, e já estão conversando entre a equipe, já tem uma comunicação eficiente ali, ou já tem uma comunicação também efetiva com as famílias e com os alunos. Então, pode continuar essa comunicação no canal que for mais eficiente para a escola. Não precisa fazer toda a comunicação aqui dentro do chat do Centro de Mídias. Perfeito. Mas eu acho que tem um benefício também que a gente pode falar, é que usando o canal... Para que tem, então, um chat da escola, né, da equipe escolar? É que o aplicativo do Centro de Mídias é aquele aplicativo por meio do qual a secretaria consegue custear
a internet. Né? Isso é bem importante. É importante. A gente não gasta o pacote de dados. Exato, muito bem. Então, é uma situação, é um meio de comunicação que a própria secretaria está fornecendo as condições para utilizar, né? E aí, isso facilita, eu acho, também algumas situações de uso de trabalho dessa ferramenta de comunicação, né? Tanto dos profissionais da rede quanto dos alunos, né? Perfeito. Que provavelmente têm menos acesso ainda. Essa ao é uma pacote dúvida de dados. que veio para bastante recorrente aqui, é que mas o uso da internet, o patrocínio da internet, né, por parte da secretaria, ele é só para os alunos? Não, ele também funciona para os docentes, para a equipe gestora, né, para os PCs, para a supervisão escolar, para a supervisão de ensino, para os PCNPs, todo o quadro, né, os profissionais da educação podem usar esse aplicativo. Isso é bastante importante, porque a gente não gasta o nosso pacote de dados, principalmente quem tem os pré-pagos, né? E a gente faz com que o acesso seja mais democrático. Então, mesmo os alunos conseguirão acessar sem ônus, né? Que é bastante importante nesse período, principalmente. Pois é, com certeza. Tem uma pergunta aqui, eu passei para ver o canal, e estou vendo aqui a pergunta da professora Gisele. E a professora Gisele fala assim, como os professores poderão contribuir com materiais, vídeos, etc. Muitos têm canais próprios ou usam outras ferramentas com sucesso. Seria interessante essa integração? E aí, Gisele, eu acho que com certeza é interessante, a gente está sempre querendo valorizar as ferramentas, as iniciativas, tudo que os nossos professores e professoras já constroem e já usam com sucesso. A gente tem recebido um monte de coisa. A Liliane me mostrou hoje um vídeo. Como que foi, Liliane? Um aplicativo, um tutorial, desculpa, que uma aluna do ensino médio fez para ajudar os outros alunos a acessar, baixar, acessar e contar para eles que existe, que é uma dificuldade que a gente tem, é contar para todo mundo o que a gente tem na rede. Então, os alunos, e a gente tem encontrado bastante iniciativas de alunos que estão fazendo tutorial de como acessar, tutorial avisando que as aulas retornam no dia 27, mas que não é presencial, isso é muito importante, para que não fique dúvida. Exato. A gente volta dia 27 de uma maneira bem diferente. Exatamente. E aí, essa série de criações da nossa rede, né, dos professores, dos alunos, tanto para explicar como faz, né, então esse tutorial que a Liliane falou, mas também com as próprias explicações ou com dicas, ou enfim, tem um material muito rico que as nossas escolas produzem e que a gente quer inclusive envolver no centro de mídias e fazer parte. A forma como a gente está vendo hoje é de, aos pouquinhos, ir trazendo os professores da rede para falarem aqui, ministrarem aulas e trazerem sua experiência usando esse canal. Né? Mas, o que a gente tem que deixar claro é que a escola que está usando esse tipo de ferramenta, o professor que está usando os vídeos próprios, o professor que está usando o Google Sala de Aula, ou o Teams, ou qualquer que seja a ferramenta, deve continuar usando as ferramentas que já ele escolheu e já usa, ou que está gostando, está funcionando na sua realidade. Né? Quem está gostando aí da oportunidade de produzir aulas, né? Sim. Para quem estiver gostando especialmente dessa questão das aulas, a gente vai abrir um processo de seleção, inclusive, porque a gente teve muitas pessoas interessadas em contribuir. Né? Acho que nos primeiros dias já subiu para mais de 2.500 e a gente falou, não, então vamos fazer isso de forma mais organizada. Então a gente vai fazer vai abrir aí uma comunicação para que quem estiver interessado em vir para cá, né, para o Centro de Mídias, para transmitir, para fazer suas aulas, mostrar suas aulas, que possa vir, e a gente vai organizar isso para que a gente consiga fazer de um jeito bem bacana. Pois é, a gente vai sair da sala de aula, a gente vai sair dessa situação diferente do que a gente entrou. Então, muitos professores estão se descobrindo aí muito mais tecnológicos do que achavam que era. Então, essa cultura digital
definitivamente vai se instalar nas escolas, né? Com certeza. A gente sabe também que tem muitos professores que estão com dificuldades com o uso, com a conexão, com a novidade, né? Ontem o Roberto Carlos falou sobre essa coisa da gente se reinventar, né? E eu acho que foi muito bonita a fala dele, nesse sentido de que a gente tem o potencial sempre, né? De aprender coisas novas, de aprender com os nossos alunos, de aprender com os nossos colegas, né? E eu acho que esse momento, com toda a dificuldade, com os desafios que a gente vai viver nesses momentos, a gente tem também a oportunidade de aprender coisas novas, né? E eu acho que a gente vai se surpreender com alguns alunos. Aqueles alunos que não são participativos na sala de aula, eles costumam ter um comportamento diferente quando eles estão à distância. Então, vai ser um movimento bastante interessante, a gente vai aprender bastante sobre novas maneiras de ensinar, novas maneiras de aprender, e como auxiliar os alunos não estando ali próximo, né, deles. E a gente não está próximo presencialmente, mas a gente consegue estar próximo, entrando agora até na casa dos alunos, né? Pois é. A gente vai estar, acho que isso é importante, que o secretário até comentou ontem, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar isso, né? De que ninguém estava esperando que a gente tivesse uma situação como essa, de que a gente ia estar fisicamente distanciado, né? A gente tenha que ficar cada um em casa, dentro do possível, não ficar aí transportando. A educação como um todo, né? Como área, ela contribui muito para a prevenção, a disseminação do vírus, na medida em que a gente reduz a circulação dos crianças e adolescentes, isso reduz muito, o trânsito fica diferente, a cidade fica diferente quando a gente tem essa redução de circulação. Então, a gente tem um papel social de ficar em casa muito importante. grande, né? Claro. E aí a gente vai sair só para fazer aquilo que é necessário, enfim, para fazer o sistema como um todo funcionar. Então, se por um lado a gente está contribuindo com a sociedade como um todo ficando em casa, por outro lado a gente não pode também deixar os nossos alunos sem as oportunidades de aprender nesse meio tempo, né? Pois é, a gente vai aprender uma nova maneira de ensinar e os alunos vão aprender uma nova maneira de continuar aprendendo. A gente sabe que muitos alunos às vezes não demonstram interesse na sala de aula, mas de repente eles vão demonstrar interesse porque é um canal diferente e é o canal que eles estão acostumados. Eles ficam muito tempo no celular, no videogame. Eles vão aprender agora a usar essas ferramentas tecnológicas para aprender. Então, é uma oportunidade que a gente tem de engajar esses alunos com a própria aprendizagem e se tornar protagonista do seu saber, né? Perfeito. Lili, dá uma olhadinha nessa pergunta do Fernando aqui. Eu achei muito bacana. Vou deixar você com ela um pouquinho. Deixa eu só comentar uma outra coisa aqui com o pessoal enquanto isso, que é o seguinte. A gente vai mudar a forma de trabalhar nesse meio tempo, mas a gente também sabe que tem uma série de oportunidades e de recursos aí que a gente vai conseguir usar, né? Então, como que a gente vai fazer para chegar e manter essas oportunidades de aprendizado para todos os nossos alunos, né? A gente tem começa do básico, que é o que consegue chegar em todos os alunos, né? Que é o nosso material impresso. Aí você tem o livro do PNLD, né, o livro didático, você tem os cadernos do aluno, você tem aquelas atividades, sequências didáticas, fichas de exercício que os próprios professores podem ter compartilhado, né? A secretaria está enviando sequências didáticas novas para todas impressas, né, para todas as escolas, todos os alunos, e você tem esse material que é impresso. Esse é um material que vai eventualmente chegar na casa de todos os alunos e mesmo aqueles com nenhum recurso tecnológico vão conseguir usar. A gente tem uma segunda camada que é a televisão, né? Então a gente vai começar aí com o canal TV Educação e o canal TV Univesp para a gente exibir tanto os conteúdos, as aulas de anos finais e médio, aí no canal TV Educação, quanto os conteúdos, as aulas de anos iniciais, que vão ficar na TV Univesp. Esse recurso da televisão, às vezes a gente esquece que a televisão hoje é o nosso recurso tecnológico que mais
mais chega, né, tem maior capilaridade. Aqui no estado de São Paulo, 98% das pessoas têm televisão e conseguiriam, então, acessar esses canais. Né? Tem a questão ainda de acertar o número do canal, né? A gente vai criar aí um hábito, né? Sempre naquele horário vai ser as horas de aula daqueles componentes, daquelas séries, né? Mas ela realmente consegue chegar em todo lugar que é a televisão. Além da televisão, né, tem uma terceira camada, que é o aplicativo do Centro de Mídias. Né? E aí, por que eu acho que é tão bacana essa novidade do aplicativo do Centro de Mídias, que realmente muda um pouco a forma como a gente faz? É porque ele permite o retorno. Né? Então, a televisão, ela é quase que sempre de uma via só. Né? Você transmite e quem está em casa assiste. Com o Centro de Mídias, com o aplicativo do Centro de Mídias, a gente consegue fazer uma interatividade com os nossos alunos. Né? E vocês vão ver isso, especialmente na semana que vem, a gente trazendo os alunos para falar, para perguntar, para tirar dúvida via aplicativo e a gente respondendo numa transmissão que vai ser feita tanto na TV quanto no próprio aplicativo. E acho que um segundo motivo pelo qual é importante o aplicativo é que é a ferramenta pela qual a gente consegue chegar no adolescente, né, que usa celular muito mais do que os adultos, e que sem precisar exigir que esse adolescente tenha um internet Wi-Fi em casa. Né? Então ele consegue usar só tendo celular, porque é a secretaria que vai custear os dados. Né? Tanto os nossos alunos quanto os professores podem usar com a gente custeando os dados. E, por fim, ainda tem todas as outras ferramentas tecnológicas ou aplicativos. A gente tem uma lista grande de aplicativos que são gratuitos, que podem ser usados para aprendizagem, que são muito bacanas. E tem uma outra lista de aplicativos que normalmente são pagos e que, por razão da epidemia, né, sabendo que os nossos alunos estão em casa, se sensibilizaram e doaram o acesso a esses aplicativos. Né? A própria empresa está custeando o acesso a esses aplicativos durante o período do distanciamento social. Né? Então, é o caso do Matific, é o caso da Estude, Dragon Learn, do Descomplica. Tem aí uma série de aplicativos e aí mais alguns que enviaram suas doações. A gente está formalizando agora os procedimentos para a gente poder liberar para a rede a partir da semana que vem. Então, tem aí várias camadas para a gente conseguir realmente chegar em todos os nossos alunos, para que todos os nossos professores tenham recursos para abordar a diversidade dos alunos que a gente tem. Pois é, a gente vai trabalhar com uma gama de possibilidades para dar assistência tanto aos professores quanto aos alunos. Mesmo os alunos que não têm acesso à tecnologia e os professores que vão aprender ainda a lidar com essa tecnologia, a gente tem a oportunidade de ter material já pronto e estruturado para as aulas e a oportunidade dos professores que já se sentem mais à vontade de produzir suas próprias aulas, já estão aí postando no YouTube e em outras plataformas, para que os alunos continuem a aprendizagem. Eu posso fazer algumas questões que estão chegando? Por favor. Então, vou fazer aqui a do Fernando, que está aqui no... ele pergunta assim, se os professores do ensino médio vão ter que acompanhar a todas as aulas do ensino médio. E as aulas são diferentes do horário que eles lecionam, porque ele não entendeu como é que a gente vai fazer essa adaptação do horário da escola com o horário do Centro de Mídias. Verdade. Acho que é isso, né? Essa é uma ótima pergunta, Fernando. E tem chegado de forma recorrente para a gente. Acho que a gente pode aqui bater um papo, explicar um pouco melhor como vai ser esse uso do Centro de Mídias por parte da escola, né? Dos professores, das professoras e dos alunos. Tá? Então, vamos lá. O secretário também comentou um pouquinho isso ontem, a Renilda comentou um pouquinho de manhã. Vamos tentar entrar um pouco mais em detalhe agora para ficar claro para todo mundo. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode deixar claro é que cada professor ou professora vai usar o aplicativo, ou entrar no aplicativo, ou se comunicar com a sua turma no seu horário regular de aula. Né? Então, se eu dou aula de manhã, eu entro de manhã. Se eu dou aula à tarde, eu vou entrar à tarde. É isso. Assim à noite também. À noite também. E não só no período, mas especificamente naquele horário daquela turma.
Por que é importante isso? Que todos os professores já tinham estabelecido um horário de trabalho, né, para suas turmas específicas, né? Esse horário ele se mantém. A diferença é que, ao invés de ele ser feito necessariamente na escola, ele agora pode ser feito de casa, né? Então, o professor e professora consegue, ficando em casa, chegar nos seus alunos que também vão estar em casa, né? Então, segunda-feira de manhã, no dia 27, né, volta às aulas, atividades escolares não presenciais. Como que a gente faz? Começou segunda-feira de manhã, eu tinha o primeiro período, eu dava aula, vamos ver, de matemática, da primeira série, as duas aulas, primeiro e segundo período, uma aula dupla ali na segunda-feira de manhã. O que eu vou fazer na segunda-feira de manhã, dia 27? Eu posso assistir a aula que está sendo transmitida ou entrar no aplicativo para interagir com os meus próprios alunos. Exato. Então eu vou usar esse tempo, que já seria meu tempo, com a primeira série, aquele meu componente, no caso, matemática, aquela aula dupla, para interagir com os meus alunos, né, para falar sobre matemática, para explicar, retomar as minhas aulas de onde elas pararam de matemática, com base nas habilidades que eu estava desenvolvendo com eles daquele currículo do primeiro bimestre, no momento em que a gente estava, né? Então eu vou usar esse tempo, que é aquele meu tempo com aqueles meus alunos, para conversar com os meus alunos, para interagir com eles, para usar os recursos que a gente tem para essa interação. Seja interagindo por meio do centro de mídias, né? Então o Leonardo falou que daqui a algumas semanas a gente vai ter o próprio grupo da turma, né, de chat dentro do aplicativo, que vai poder ser utilizado, quanto usar outras ferramentas que a própria escola já tenha, né? Seja o grupo de WhatsApp, ou Facebook, aquilo que os alunos utilizam e que o professor já está utilizando, ele vai usar naquele horário para se comunicar com seus alunos, né? Então, bom, verificar se esses alunos fizeram as atividades que eles deviam ter feito no recesso, como que está cada um, né? Porque também o professor não vai falar só sobre aquele ensino de matemática, né? Todo mundo está vivendo uma situação atípica, pode ser que os alunos também tragam esse assunto à tona, né? Mas, essencialmente, como que está sendo o desenvolvimento daquelas atividades que foram propostas durante o recesso para eles, se eles receberam o caderno do aluno, se eles se fizeram as atividades do caderno do aluno que tinham sido propostas, quais as dúvidas que apareceram, se eles já entraram no aplicativo do Centro de Mídias, enfim, vou lá falar com os meus alunos daquela turma que eu já tinha naquele horário, né? Aí, vamos lá, passei primeiro e segundo período, aí eu tinha, vamos dizer, que eu tinha o terceiro e quarto período, eu dava aula de física aí para a segunda série do ensino médio, né? Então, terceiro e quarto período, aula dupla de física da segunda série da turma B da minha escola. Eu vou usar de novo esse tempo para falar com essa minha turma. Ah, mas e se a minha turma tiver nesse horário, eles não vão estar assistindo às aulas do Centro de Mídias? Essa é uma pergunta também que sempre colocam para a gente, né? E aí, no momento que o aluno estiver assistindo a aula do Centro de Mídias, eu posso acompanhar eles e também assistir essa aula junto com eles, se for do meu componente, ou então a gente pode combinar de eles assistirem essa aula, que se não for a do meu componente, em um outro horário. Vocês vão ver pela programação do Centro de Mídias que os alunos sempre vão poder assistir às aulas em mais de um momento pelo aplicativo. Tá? A aula na televisão, ela é fixa. Eu sempre vou ter ali o segunda série só naquele horáriozinho específico, né? Mas no aplicativo, ela vai reprisando ao longo do dia, né? Então, esse aluno pode assistir em outro momento e aí eu interagir com ele naquele nosso momento da nossa aula. E o professor também pode assistir a aula em outro momento. Perfeito. Tem uma pergunta mais ou menos nesse sentido, que os alunos da terceira série do ensino médio geralmente estudam de manhã e as aulas estão no período da tarde. Tudo bem. Então, eles vão assistir em um outro momento essa aula que passou no período da manhã. Isso é super interessante, Liliane, de comentar também, que a programação do Centro de Mídias, ela está prevista para que as aulas ao vivo sejam essencialmente de manhã, no caso dos anos finais do ensino médio, e de tarde, no caso dos anos finais do ensino fundamental, e de tarde, no caso do ensino médio, né?
o que é o inverso da maior parte das escolas, né? A maior parte das escolas tem o ensino médio de manhã e os anos finais do fundamental à tarde, né? E aí você consegue, então, fazer esse jogo com os alunos, deles assistirem a aula do Centro de Mídias em um período e interagirem com você no outro período. E aí esse ponto de quais os lugares que os professores podem assistir às aulas do Centro de Mídias, eu acho que é muito importante também, Liliane, porque a gente vai ter a transmissão ao vivo no aplicativo e vai ter também parte dessa transmissão ao vivo na televisão, né? Então ele vai poder assistir nos dois, mas também vai ter os reprises dessa programação dentro do aplicativo ao longo do dia e também no YouTube do Centro de Mídias, né? Então vai ficar lá um repositório no YouTube para ser assistido. Dá até para assistir na volta às aulas, presencial um dia. Perfeito, dá para assistir depois também. Gostei muito da aula, exato. da Débora, por exemplo. Pois Daqui a pouco tem a Débora. Como é que a Débora fazia aquela mão robótica mesmo? Aí volta lá na aula. Assiste e faz para uma turma depois de um outro momento, né? Então, essa é uma coisa que a gente vai poder deixar ali no repositório para quem quiser assistir. A gente também vai trabalhar, Liliane, para enviar de antemão os planos de aula das aulas que vão ser ministradas no Centro de Mídias. Isso é bem importante, que aí o professor consegue se organizar e já orientar o aluno o que ele vai observar na aula, né? Perfeito. Lógico que as aulas do Centro de Mídias elas já vão ser construídas em cima das habilidades do bimestre, né? Então também não vai ser uma surpresa de outro mundo. Não vai vir uma aula que tem uma coisa que não tem nada a ver aí com o conteúdo do bimestre. Mas mesmo assim, a gente ainda também vai se esforçar para levar esses planos de aula com antecedência. Na primeira semana, a gente não vai enviar ainda, né? Porque, na verdade, a antecedência já é agora, né? As aulas estão começando aí já no dia 27. Mas a gente vai, com o tempo, dando mais antecedência para o envio desses planos de aula, para que os professores também entendam o que está planejado na programação do Centro de Mídias de forma mais específica, né? E aí, que nem você comentou, a gente possa organizar a própria aula melhor, né? Voltando na pergunta do Fernando, precisa ficar claro que o professor assiste ele não precisa assistir todas as aulas do dia, ele vai assistir só as aulas do componente dele. Lógico, se ele tiver interesse em assistir outras aulas, todo mundo é muito bem-vindo. Mas, a princípio, cada um assiste o seu componente. O seu componente, e pode, inclusive, assistir só o do seu componente das turmas para as quais leciona, né? Dos anos séries para os quais leciona, né? Então, às vezes, eu tenho ministro aula de português, mas eu só dou ali para o 6º, 7º, 8º, né? Então, não vou... Então, eu não vou assistir do 9º, do 1º, do 2º, do 3º. Então, a gente não vai ficar o dia inteiro assistindo aula. Pelo amor de Deus. Não, você vai usar o tempo, que é o tempo seu de carga horária regular, né? Então, os professores e professoras vão usar a sua carga horária, os momentos de aula para fazer a interação com seus alunos, para verificar como está o uso dos roteiros de estudo, para fazer explicações adicionais para esses alunos, tirar as dúvidas, propor as atividades, tem alguns professores que fizeram dinâmicas à distância com os alunos. Então, esse é o tempo que você vai usar para isso, né? O seu tempo de aula. Vai usar o seu tempo de ATPC para fazer as formações, as ATPCs vão continuar. A gente tem uma programação aí no replanejamento que vai explicar um pouco melhor sobre como vão ser as ATPCs. Tem uma pergunta sobre a ATPC aqui. Vai continuar as ATPCs. E vão ser feitas quando? No horário de ATPC. Que já eram combinados, né? Exato. Então, ele vai usar o tempo de ATPC dele para fazer o ATPC. E vai usar o TPL para fazer o planejamento, para avaliar como estão as coisas. Pode usar para assistir outros recursos, né, outras aulas, enfim, vai usar o TPL para fazer o planejamento e avaliação em tempo livre dele, como ele já fazia antes, né? Então, é isso. Tempo de aula, né, do horário de aula dele, ele está lá em aula com os seus alunos, interagindo, respondendo, propondo atividade, corrigindo, fazendo os roteiros de estudo com eles, enfim, indo atrás dos alunos que realmente não estão participando, né? Então, às vezes, vai ter situações em que tem um número grande de alunos que não estão participando, use esse tempo para ir atrás desses alunos, né? Pode ser feito isso junto, inclusive, com os próprios alunos que estão participando. Então, às vezes, tem uma turma que tem só metade, trabalha junto com essa metade dos alunos que está vindo para chegar nos outros, né? A gente sabe que os nossos alunos são vizinhos entre eles muitas vezes moram muito próximos, eles conseguem ser uma força para trazer, para fazer as atividades da escola. O secretário falou bastante isso ontem, da gente fazer uma busca ativa dos alunos para a gente não deixar ninguém para trás. Sim. Por mais que a gente divulgue em diferentes canais, isso nem sempre chega na casa do aluno.
ou chega e o pai não entendeu direito o que é para fazer. Então, essa busca ativa da própria escola, em parceria com os alunos do Grêmio, é muito importante para que a gente não perca esses alunos aqui nesse período de distanciamento. Perfeito. Não, é isso mesmo. Então, acho que assim a gente consegue deixar um pouco mais claro para o professor ou professora que está assistindo o que vai ser, como que vai ser a dinâmica dessa semana, né? E a gente vai aprender também com a forma de fazer. O primeiro dia vai ser estranho, a gente vai descobrir ali qual é a melhor forma de organizar o horário, né? Se eu começo falando do roteiro de estudos, ou se eu começo falando da aula do centro de mídias, ou se eu começo tirando dúvida, enfim. Cada professor aí vai descobrir, junto com os seus alunos, qual é a melhor forma de trabalhar nessa dinâmica nova. Mas o que é importante é a gente ressaltar que o objetivo, em última instância, é a gente manter os nossos alunos engajados com a escola, manter os nossos alunos aprendendo, estudando em casa, para que eles possam, quando a gente voltar às aulas presenciais, para que eles possam estar melhor preparados do que se eles estariam se eles ficassem só em casa jogando videogame. Então, a gente mantém aí um elo com eles. Perfeito, né? um vínculo com os É. alunos mesmo, né? E um vínculo desses alunos com o estudo em casa. Então, isso acho que é muito, muito importante. Voltando aqui nas aulas do aplicativo e aulas da TV, tem uma pergunta assim. As aulas da TV aberta são as mesmas do aplicativo? Essa é uma pergunta ótima. Então, vamos lá, pessoal. O nosso objetivo é chegar na enorme maioria dos alunos, certo? Certo. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem como recurso um canal de televisão que fica com a gente o dia inteiro, que é o canal TV Educação. E a gente tem um segundo canal, que foi gentilmente cedido pela Univesp, que fica com a gente durante o período da manhã e começo da tarde. Tá? No canal TV Educação, como ele é nosso o dia inteiro, a gente vai ter a programação de anos finais, de ensino médio, EJA e formação de professores. Tá? O canal da TV Univesp vai ser só a programação dos pequenos, dos anos iniciais, e aí no horário do almoço a gente vai ter orientações para os pais com relação à educação infantil. Tá? Então, aí esse é o desenho geral da programação. As aulas, todas as séries estão programadas para terem 3 aulas por dia. Tá? No caso dos anos iniciais, essas 3 aulas vão ser exibidas na televisão, todos os dias. Então, quem tem filho pequeno, quem tem os alunos dos anos iniciais, esses alunos vão poder assistir as 3 aulas na televisão. Tá? E aí eles vão em horários sequenciais, né? Começa com os pequenininhos, lá primeiro aninho, depois segundo, terceiro, até o 5º ano, que termina às 5 da tarde. Tá? Então, esse é o horário dos anos iniciais. No caso dos anos finais ensino médio, na TV ele também é sequencial. Então ele também vai ter assim, começa lá do 6º e vai até a 3ª série do médio, né, em sequência na TV. A TV é um canal só, no caso do TV Educação, é um canal só que ele consegue, que ele vai passando sequencialmente, 6º, 7º, 8º e 9º. As aulas do Fund 2 e médio, elas são aulas de 45 minutos. Então, como que vai funcionar? O aluno vai assistir 2 aulas, vai ter, para cada série, vão ser 2 aulas na TV e mais uma 3ª aula no aplicativo. Tá? As 2 aulas que aparecerem na TV também vão aparecer no aplicativo. E aí ele vai ter mais uma aula que vai aparecer só no aplicativo. Tá? Por que isso? Porque a gente tem só o tempo ali durante o dia e até o comecinho da noite da TV para colocar toda a programação de Fund 2 e médio. Né? Então, esse é o tempo que cabe no horário da televisão. E aí o aplicativo, que é mais flexível, ele vai ter aquilo que for exibido na TV e mais um pouco. Tá? Então, no caso do 6º aninho, por exemplo, eles vão assistir 2 aulas na televisão, na sequência, e aí depois a 3ª aula eles assistem no aplicativo. Essas 3 aulas ao vivo vão acontecer de manhãzinha, ali nos primeiros horários. Depois dessas aulas ao vivo, na TV vai ficar aparecendo 7º, 8º, 9º, etc. O 6º ano, mas eu não consegui acordar cedo o suficiente, ou perdi a aula, o que vai acontecer? Não perdi aquela aula, não vejo mais? Não. Se ele não viu no horário dele ao vivo, ele consegue assistir depois a reprise no canal do 6º ano. Então, enquanto a TV vai estar lá exibindo 7º, 8º, 9º, no canal do 6º ano vai estar lá reprisando aquelas 3 aulas daquele dia, né, o dia todo.
Então, acho que isso deixa um pouco mais claro. É na TV e no aplicativo? É nos dois. Né? Só que na TV é aquele horário fixo, que ele só consegue ver naquele horário, porque ele está sequencial do sexto ao terceiro, e no aplicativo ele tem o ao vivo no começo e depois ele vai reprisando todas as aulas. Então, possibilidades para assistir às aulas não faltarão. Com certeza, são muitas. Eu tenho umas perguntas para o Léo agora. Uma sobre a instabilidade do aplicativo, se vai melhorar, vai, né? Sim. Sim. Nós estamos passando por algumas instabilidades, não só ontem, mas hoje também, né? Principalmente ontem no período da manhã, mas é algo que a equipe já está verificando e a gente vai melhorar sim, para que não passemos mais por isso. E o Léo falou que os alunos, que a gente tem acesso ao canal de gestão, treinamento, formação de professores, e depois tem lá por série. E aí eles estão perguntando se os alunos também têm acesso a todos os canais, ou só o canal da série dele. Não, os alunos eles vão ter acesso aos canais da série ou do ano em que ele esteja matriculado, tá? Isso é importante ressaltar. Inclusive, sobre a questão da instabilidade, tem um ponto também que eu queria levantar, é que no caso de aparelhos iOS, nós estamos com problemas no patrocínio de dados. Então, nós não estamos ainda conseguindo fazer o que a gente está conseguindo fazer para Android, que é patrocinar os dados quando vocês utilizam o aplicativo Centro de Mídias SP. Então, no caso de iOS, nós estamos passando por alguns problemas, mas nós vamos resolver aí nas próximas semanas. Tem uma pergunta aqui, Caetano, interessante. Os alunos já apresentavam dificuldade de aprendizagem. Todo professor tem esse aluno, ou alguns desses. E as famílias também têm pouco letramento, seja digital ou letramento do impresso mesmo. Como é que a gente vai fazer com esses alunos? Eu sei que amanhã a gente vai aprofundar um pouco nesse tema, mas a gente pode pincelar alguma coisa agora. Liliana, essa é uma pergunta fundamental. Né? Como é que a gente faz para chegar de verdade, né? Para que os nossos alunos de verdade consigam aprender, apesar dos desafios que eles têm de contexto, né, que você falou. Então, às vezes o contexto familiar é desafiador, o contexto de infraestrutura física ali na casa é desafiador. Como é que a gente faz para realmente eles aprenderem com isso? Olha, esse momento de distanciamento social, ele vai exigir de todo mundo, como eu falei no começo, uma reinvenção própria e um desafio que é de chegar nesses alunos. Né? E a gente está tentando trazer todas as oportunidades possíveis, todas as ferramentas possíveis para a gente conseguir chegar o mais longe possível. Mas a gente sabe que, da perspectiva dos alunos, também não vai ser fácil. Né? Não é, que nem o secretário Rosselli comentou, o professor é insubstituível presencialmente. Não tem, é muito assim... Não tem aplicativo que... Não tem aplicativo que supere. Mas a gente não tem essa opção do presencial nesse momento. Né? Nesse momento a gente está contribuindo com a saúde pública ficando em casa. Então, o que a gente vai ter que fazer é dar o nosso melhor, organizar as aulas da melhor maneira possível nesse meio tempo, ir atrás dos alunos, fazer com que se esforçar para que eles não percam o vínculo, mas na volta às aulas presenciais, que se tudo der certo não vai demorar, né, a gente vai conseguir sair dessa, quando as aulas presenciais voltarem, a gente vai ter que reforçar, revisar, recuperar a aprendizagem de muitos dos nossos alunos. Né? A gente vai ter que criar oportunidades novas para esses alunos recuperarem essas aprendizagens essenciais. Né? Então não tem jeito, a gente vai ter que compensar de alguma forma com reforço, com recuperação, especialmente para esses alunos, para não deixar ninguém para trás. Como o nosso tempo está acabando, eu estou selecionando algumas perguntas, e uma muito importante que acho que o secretário falou ontem, mas a gente precisa reforçar. Só tem aula de português e matemática? Como ficam as outras disciplinas? Perfeito. Para fechar, não é só português e matemática, tem todos os componentes curriculares, tá? Vocês vão ver, aí a gente tem uma sessão amanhã só para falar da programação do Centro de Mídias, vocês vão ver que tem todos os componentes curriculares, os componentes do Inova, tecnologia, letivas, etc. Todos os componentes estão contemplados para todas as séries, para o EJA, para todo mundo, então isso não é um problema. O Centro de Mídias vai abarcar todo o currículo paulista, tá bom? E tem como acessar a programação? Tem como acessar a programação, vai ficar disponível online no site do Centro de Mídias, a gente vai enviar também para bombardear onde tiver essa programação e todo mundo saber onde está sendo transmitido, tá bom? Pessoal, a gente precisa encerrar, tem mais perguntas, lógico, mas a gente tem o resto de toda a programação aqui do replanejamento para a gente tirar todas as dúvidas, não se preocupem, tá bom?
Eu queria agradecer muito, Leonardo, muito a Liliane, obrigado por estarem aqui comigo hoje. Fazer transmissão ao vivo é sempre um desafio. E agradecer muito também a vocês, professoras e professores, supervisores, PCNPs que estão em casa, PCs, diretores que estão em casa ou na escola, assistindo a gente, mandando as dúvidas e também conversando entre si, compartilhando, planejando como vai ser semana que vem. Tá bom? Muito obrigado, bom dia e até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada, bom dia e fiquem tranquilos, vai dar certo. Tchau, gente. Obrigado e bom dia.